Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre Tigres e Dragões. E este episódio vai compor uma série de 10 episódios que faz parte do Festival da Primavera 2024, da Frente CPFL Intercâmbio Brasil-China, do Instituto CPFL, que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira. O evento tem apoio da State Grid e patrocínio da CPFL Energia, e a realização primorosa, como sempre, é da Shaolin Shan Cultural e Cultura SP. Muito obrigado por esse apoio e vamos lá assistir o episódio. Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O que sei sobre Tigres e Dragões, nova temporada, ano do dragão, e aí esse ano promete, hein? Os convidados e convidadas que vão passar por aqui, ó, esperem que vão ser excepcionais e sensacionais. Como diz meu filho, fabuloso, ele aprendeu essa palavra recentemente. Bom, antes da gente começar aqui nesse episódio, acho que vale a pena a gente dizer que esse episódio faz parte do Festival da Primavera 2024, Frente CPFL, Intercâmbio Brasil-China, do Instituto CPFL, que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira. O evento tem apoio da State Grid e patrocínio da CPFL Energia e realização sempre primorosa da Shaolin Shan Cultural e da Cultura SP. Obrigado por esse apoio. E hoje a gente está recebendo aqui o mestre Márcio Fogolin. Muito obrigado pela sua presença, mestre. Eu que agradeço, obrigado. A nossa escola, os nossos estúdios. Obrigado. Gostei do lugar, muito bom. Muito bom. E como a gente tem uma expectativa aqui que o papo vai ser longo, a gente já vai avisar aqui que vai ter parte 1 e parte 2, tá bom? Então essa aqui é a parte 1, depois você corre lá para ver a parte 2, tá bom? Rômulo, recadinhos do coração? Aquele velho pedido para que vocês afaguem o algoritmo, né? Porque é isso, a gente continua... Eu tô sempre nessa batalha de, assim, a gente tem 10% de curtidas. Então, as pessoas que assistem só 10%. Pô, e é um gesto tão simples e rápido. Vai aí, pô, curte esse vídeo. E de graça. De graça. De graça. De graça? Pô. Pra curtir de graça. Dizem que não existe almoço grátis, hein? Eu sou dessa... Não, mas aqui tem. Aqui tem. E, ó, pode vir aqui, viu? Bom, o chá é grátis aqui. Isso a gente garante um chá taiwanês e chinês da melhor qualidade. Você pode vir aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho. O Márcio já olhou ali porque eu cheguei muito perto do microfone. E deixe comentário, porque a nossa equipe de relações públicas aqui adora responder perguntas. E certamente, se você tiver pergunta para o mestre Márcio, você pode... escrever também, que certamente ele vai interagir lá no nosso chat, tá bom? Beleza? E eu tenho aqui uma mini biografia que o mestre me mandou, só pra gente, se você ainda não conhece, vou contar um pouquinho aqui para você. Mestre Márcio Fogolin, representante máximo da escola Xiaohu Wing Tsun, começou a praticar em 83, veja só, em 1983, na antiga União Nacional de Kung Fu. Em 99, através de um amigo, foi apresentado ao mestre... 90. Em 1990. Foi apresentado por um amigo ao mestre Yu Chan, é isso? Yu Chan. Onde está até hoje na família. E aí a gente vai falar bastante desse mestre e também dos outros alunos que você se relacionou. Acho que é bacana a gente trazer isso aqui. Mas só para dar umas informações, mestre Yu Chan foi aluno do mestre Chen Kan-Chang, que por sua vez foi aluno do grão-mestre Lou Man-Kan, lá de Taiwan. E é bem legal a gente ter essa referência do Wing Chun também nessa conexão de Taiwan, porque eu acho que os mestres que a gente conversou aqui, todos eles tinham uma vinculação com... Acho que vem mais de Hong Kong. De Hong Kong, né? Canton. Bem bacana isso. Bom, esse ano ele completa 41 anos de prática de Wing Chun. Trabalha quase que integralmente ensinando na escola que ele tem aqui em São Paulo, no bairro Na Praça da Árvore. Praça da Árvore, bem próximo do metrô. 30 metros do metrô. Ih, nossa. Aí saiu sim, e mais chegou. perto que aqui, assim chegou. Então, quem não for lá na Academia do Mestre Márcio visitar, vai apanhar, né? Praça da Árvore é linha azul, né? Linha azul, Linha azul, exatamente.
para quem não é de São Paulo, já fica sabendo aí. Além disso, ele trabalha com importação e exportação, e com negócios aí da própria família chinesa, e trabalha com consultoria na área de segurança também. Ou seja, então a gente tem papo que pode ir para muitas frentes aí. Mas, mestre, para a gente começar a conversa aqui, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você encontrou as artes marciais. Já foi o Wing Chun ou você teve alguma outra conexão com alguma outra luta? E por que você foi procurar arte marcial? Basicamente, eu não comecei... Eu falo com o Wing Chun porque eu fiquei comecei com o Karatê, alguma coisinha em um mês, né? E dado revistas, coisa de Bruce Lee e tudo mais. Que idade você tinha nessa época do Karatê? 15 anos. Aqui em São Paulo já? Aqui em São Paulo, né? Eu nasci aqui na região de São Paulo, né? Morei e nessa época eu morava em Diadema até. Já tinha alguns expoentes de Diadema. Joilson já estava lá, né? Joilson e Maico, Rubens Pinheiro, né? Joilson e Maico, Rubens Pinheiro. Eu ia na escola dele, Silvânio, né? Eu ia na escola dele, que depois tem o... Caraca, Silvânio. O Vanderlei era aluno do Silvânio nessa época, né? E eu era ali garoto que estava só vendo, né? Só que um belo dia passeando pela Santa Cruz, de ônibus, olhei lá, União Nacional de Kung Fu. E falei pro meu irmão foi visitar a escola e já se inscreveu. E começou lá. Logo em seguida eu entrei na União Nacional. Isso com 15 anos ali? Com 15 anos ainda, né? Tudo com 15 anos ainda. E fiquei lá até 88, né? Que começou a pairar muitas dúvidas quanto ao método Wing Chun ensinado ali no Natália, né? Então teve muitos professores, alunos saindo, buscando outros, porque começou a chegar coisas sobre Agustin Fong, né? Fitas, vídeos, Leontin, né? Esse pessoal que era mais, né? Randy Williams, né? Que na realidade é tudo né? Tirando o Leontin, os outros dois fazendo do mesmo saco. Né? Então, mas nessa época, então, isso foi em 83? 83, até 88. Até 88. Então você treinou? Treinei. Só o Wing Chun. Lá eu não cheguei a treinar com o Francisco. Porque o Francisco, o Fernando Otung já tinha parado. Né? Já tinha parado. Já tinha parado no sentido ali, pelo menos na União. Não sei se ele particularmente continuava. Continuou. Né? E quem dava aula, o Francisco coordenava a todos os mestres, ele dava aula para os professores, né? E os professores davam aula. Então tinha Ricardo Oriente, né? Tinha o Genival, tinha o Braulio Estevans, né? Entendeu? Todo esse pessoal trabalhava ali, né? Dando aula. E o Francisco só coordenava. Ele tinha o horário dele, mas era bem menos, porque ele tinha uma outra escola na Lins Vasconcelos, onde ele ficava mais, e a escola dele em Jundiaí. Em Jundiaí. Né? Então, quer dizer, tinha o Emílio Gama, que faleceu há pouco tempo, né? Todo esse pessoal treinava ali. Só que acontece, em 88, com essa desavença, né? 88 para 89, o mestre Braulio Estevam já estava praticando com o Dani Hu. Com o Dani Hu. E aí ele, falando com a Beth, que já tinha virado dona da escola, junto com o esposo, dono da União Nacional, já tinha passado para ela, não era mais do Francisco, nem nada, né? Não era mais do Natália. O Dani Hu assumiu como mestre lá. A União? Na União. Ele assumiu como mestre. E aí, aquele negócio, meu irmão já estava adiantado, então ele foi aquela coisa, teve uma reunião, falou assim, eu contra o Wing Chun não posso fazer nada, mas o Shaolin do Natália, né? Aqui não fica mais. Então, os professores de Shaolin têm duas opções. Ou passa depois na Beth, né? Acerta com ela e pode, né, pedir as contas e ir embora. Ou vocês vão treinar com meus alunos. Serpente. Serpente. Só que quem quisesse treinar alguma coisa, na época, meu irmão, ele ensinava uma metodologia que ele já tinha aprendido junto, e até mesmo algumas com o Dani Hu, e que numa análise de nome, né? Eu falei, isso aqui na China, na minha região, chama de Fan Wei. Né? E então tá bom, então você vai ensinar Fan Wei. Então quem quiser vai aprender Fan Wei com o Marcos, e quem quiser continuar Shaolin vai treinar com os meus alunos, Ricardo Riso,
o professor Braulio, né? Pronto, né? Todo mundo, o cara foi lá e pediu a conta. Só ficou o pessoal do 21 fazendo nada. Só que o pessoal do 21, aqui que está mais avançado, está meio descontente com o 21 dali. Então começou a procurar. Por exemplo, eu mesmo, antes de ser apresentado para o meu mestre, tanto eu como meu irmão, eu fui treinar com Thomas Pinheiro. Né? Cheguei a treinar com Thomas. Nós chegamos a, antes de porque por causa da União, nós já estávamos treinando com o Dani também. Né? Treinava coisa de luta com o Dani. Sim. Tinha um 21, nós treinava coisa de luta para aperfeiçoar, porque ele conhece muito. E o que acontece? Fomos treinar no tempo com o Ain, e depois ele saiu da União, pegou o tempo com o Ain, a gente treinou lá, né? Ficamos lá algum tempo, mas já tinha sido apresentado para o meu mestre, né? E o Shifu Dani falou assim, ó, vocês têm que decidir o que vocês querem, né? Se é aqui ou se é ali, né? E a gente partiu pro 21 mesmo, entendeu? Né? Seguiram entendeu? Né? Gostava muito do que ele passava, mas partimos pro 21, né? Até mesmo aquele... Né, tipo aquele apoio característico dele, né, falando assim, escolhe, você quer o quê, né, então vamos para lá, e a gente foi pro 21, né, e aí seguimos só com o meu mestre, porque meu mestre também era bem assim, né, essa coisa, né, você é aqui, né, não tem outra parte. E o seu mestre, você conhece ele aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil. Brasil. Ele veio por causa do irmão dele, que foi mandado, porque tem uma religião lá em Taiwan, né, que é conhecido como xenismo, né? E esse irmão dele é um representante, né? E ele veio para o Brasil em 76. E o meu mestre logo em seguida, em 1980, veio. Também porque já estava o irmão dele aqui, ele veio para o Brasil para trabalhar com os negócios dele, já que o negócio dele vingava em Taiwan e Hong Kong. Né? Entendi. E um pouco nos Estados Unidos. Então, o seu mestre veio para fazer negócios, não para ensinar Kung Fu. Não para ensinar. Ele nunca trabalhou, para falar a verdade, igual a gente trabalha, nunca trabalhou Kung Fu, entendeu? É tanto que normalmente fala, primeiro mestre de 21, o primeiro mestre no 21 do Brasil é o Thomas Lo, né? Li Hong Ki, né? Tem um outro que eu esqueci o nome dele agora, que ele está em Recife hoje em dia, mas ele veio para São Paulo primeiro, né? E acho que é Licanwai, alguma coisa assim. E o meu mestre, que não conhecido, nem trabalha profissionalmente, seria como se fosse um quarto mestre de 21 aqui no Brasil. E como é que você descobriu que ele era mestre de 21, que ele sabia 21? Como é que você... Então, eu na minha procura, tanto eu como meu irmão na minha procura com o 21, né? Nessa época que nós estávamos na União, tinha um amigo nosso, que é chinês, que é o sobrinho dele, que nós praticávamos. Né? E ele falou assim, vocês precisam decidir depois de algum... Porque nós praticávamos lá na União, praticava com ele. Ficar aquela loucura, né? Praticava de tudo, né? Pô, moleque novo, né? Praticava de tudo. E ele falou assim, ó, vocês têm que decidir se vocês vão entrar para a família ou não. Vocês querem, o que vocês querem, né? E ela falou, eles falaram, não, eu gostaria de entrar para a família, porque a família não é de 21. A família dele não é de 21. O irmão do mestre do mestre Lai, que é o que chegou em 76, e do mestre Chan, o mestre Wu Tai Hao, ele é do exército. Ele inclusive, quando teve o domínio dos comunistas, que os comunistas ganhou, que o Mao Tse Tung ganhou, né? Ele saiu naquele navio que os dois destroyers americanos que protegeu o navio levando Chiang Kai-shek, tudo para Formosa, né? Para Taiwan. E ele tinha ele era de um alto patente e foi para lá. É tanto que ele nunca ensinou. Só em 1950, 51, que ele começou a metodizar os conhecimentos dele, mas para ele. Só que os familiares dele, sobrinho, irmãos, tudo mais, começou a ver, o próprio mestre Chan, e queriam praticar. E ele precisou criar toda uma metodologia que pudesse passar para ele, sem necessariamente imitar ele, propriamente dito, né? Mas era um método ali dele, da família. Simplesmente ele precisou metodologia, porque ele treinava para ele, o conhecimento dele. Ele precisou, né, criar fases, e foi assim que ele fez. Só que o mestre Chan, né,
nos negócios dele, conheceu o mestre Chen Kantium, que também fazia negócio, inclusive nos Estados Unidos. E ele já tinha ouvido falar de Wing Chun, né? Claro, Wing Chun, né? Hong Kong, né? Tinha negócio Hong Kong, é famoso. Sim. Né? E ele decidiu querer treinar Wing Chun. Tanto que o pessoal da família até hoje brinca, né? Que ele é a ovelha negra da família, que ele parou de treinar o método da família e foi treinar o Wing Chun. Entendeu? Né? E voltando lá atrás da sua pergunta, quando a gente fala, mas a gente queria treinar Wing Chun, então tá bom, então eu vou apresentar vocês, embora você já conheça, eu vou apresentar formalmente vocês pro meu tio, né? Do qual ele trabalhava, porque tinha empresa em Diadema, inclusive, né? E para vocês treinarem Wing Chun de verdade. Ele brincou assim com a gente. Vocês treinarem Wing Chun de verdade. E a gente, tá bom, né? E a gente foi. E a gente foi para praticar, como a gente trabalhava na 25 de março, na época, nós ia praticar no braço, que tinha um depósito no braço. Então, coisa de filme, né? Todo dia nós ia até o braço andando, porque nós trabalhávamos para turco. Mas pera lá, mas aí ele apresentou vocês e de imediato o tio aceitou? Falou? Nós já conhecia. Ele fez uma carta formal de apresentação. Foi uma apresentação. Uma carta formal. Dentro da tradição. Já conheci ele pessoalmente, mas ele fez a carta formal e tudo mais. Tanto que quando nós chegamos lá, a primeira coisa que ele falou é: qual o tempo de vocês? Vocês trabalham aqui e tal, né? Ele já sabia, mas... Isso só vocês dois? Só nós dois. Ou o sobrinho entrou também? Não, tinha lá, tinha mais gente? Tinha mais gente. Entendi. Mas ele não dava formal, ele não ensinava formal, era da família. Entendi. Né? Da família. Um grupinho lá. Tanto que o altar, tudo mais, ele começou a pôr tudo mais, quando ele começou, porque como se aceitasse aluno formal, então ele ia começar a ensinar formalmente, mesmo trabalhando no lugar dele. E esse grupo era só de brasileiros ou era... Não, tudo chinês. Tudo chinês. Não, tinha algum brasileiro, né? Tinha chinês que nasceu aqui, sim. Né? Era variado de acordo com quem trazia, né? Com quem levava, né? Eu tenho um brasileiro que foi levado lá, que continuou, tinha outros que não continuou, né? Nós, meio louco, continuou sempre, né? Porque, né? Mesmo porque ele morava em Diadema também. Então, nós saíamos do serviço, quando nós ia pro galpão, nós ia pra casa dele. Ficava lá. Ele morava perto do terminal de Diadema, do 11, ali bem no centro, então ficava fácil pra gente, né? Só que nós morávamos afastados, nós que se ferrava depois pra ir embora, né? Porque, né? Mas era... Vocês moravam onde? Em Diadema, mas no bairro... mas no bairro... Ele morava no centro, nós morávamos afastados, né? E a firma ficava na divisa entre Diadema e São Paulo, né? Então, nós ficávamos nesse eixo. Né? E no braço, porque na 25 de março que nós trabalhávamos, então tudo encaixou pra gente, né? E pra treinar mesmo, encaixou. E nós, como trabalhar para turco, para árabe, para essas coisas, né? Era 2 horas de almoço que a gente tinha. Então eu aproveitava a hora de almoço, depois comia escondido. Entendi. Depois vinha, voltava, treinava para almoçar, depois comia escondido, porque senão não ia ficar sem comer, né? Né? Entendeu? Eu me ferrava mais ainda, porque o meu irmão trabalhava só no câmbio do negro, né? Do dólar, né? Com o patrão dele, né? Eu não, era carregar os pesos mesmo, entendeu? Ainda mais depois do treino, né? Carregando peso, tem que comer. Tinha que comer, então senão eu me ferrava. E eu era um palito, né? Nossa, magro pra caramba e não sei aonde que eu conseguia fazer as coisas, né? Mas foi assim, né? Esse período foi aí intensivamente, foi até 97, 98. Foi intensivamente de 90 até lá. E, professor, me fala uma coisa aqui. Assim que você começou a fazer aula com esse mestre, quais foram as grandes diferenças que você percebeu em relação ao que você praticava antes? No geral... Os treinos eram mais duros, eram mais... Qual que era a principal diferença? A diferença, em termos de prática, a prática era constante, não era uma coisa que tinha uma certa... aquele treino que a gente vê nas academias, né? Vamos lá, formação, 1, 2, não existia isso. Né? Você ia lá, tanto que no primeiro dia que nós conversamos com ele, no outro dia nós voltamos, né? Para praticar. Nós ficamos aqui, ele aqui no galpão e nós parados aqui, né? Esperando. Porque nós estávamos acostumados o quê? O comando, na academia, alguém mandar a gente formação. Todo mundo formação, cumprimenta. E ele ficou assim, né? Aí nós vendo o horário, ele ficava assim olhando, ele falando as coisas, ele só olhava pra gente e ficava lá, né? Aí ele olhou assim, aí nós olhamos assim, ô mestre, a gente tem que voltar, deu a hora. Tá bom, então, sai adiante. E foi embora.
E ninguém entendeu nada. Não entendeu nada. Voltamos. No outro dia nós voltamos, nem treinamos. No outro dia nós voltamos, porque ele falou de segunda a sexta, sem falta. Aqui. Beleza, né? No outro dia nós paramos lá, ele ficou assim, 15 minutos, ele ficou assim olhando. Treinar, né? Aí, treinar. Aí eu cheguei e falei assim, lá, desceu o galpão lá embaixo pra treinar. Eu falei, tá. Aí eu falei, o que nós vamos treinar? Vamos treinar o que nós já sabemos, velho. De lá da União, vamos treinar aqui, fica treinando. E aí ele foi treinar, ele desceu e olhou, e aí começou. Mas só que era uma coisa que não tinha vezes que ele tava lá, tinha vezes que ele corrigia, tinha vezes que não corrigia, tinha vezes que ele só dava um toque, tinha vezes que ele passava, não deixava a gente nem começar, já passava coisa nova. Né? Então era muito assim, né? Mas era uma coisa que nós que fazíamos o ritmo de nosso treino. Entendeu? Tinha o chá, tomava o chá, parava, né, conversava, praticava de novo, né? E foi assim. Né? Só que tecnicamente falando foi bastante diferente. A noção de centro, a noção aquela ligação de você ver as máximas que tem no Wing Chun, né? E você fazer essa ligação com o que você está praticando, né? Desculpa interromper. Máximas em que sentido, assim? O Wing Chun tem os Kinkuit, né? Que são máximas ou dizeres marciais. Né? Como se fosse provérbios, assim, como se fosse provérbios, Por exemplo, Lao Tsao Ti Jian, né? Quer dizer, mão livre, siga em frente. Né? Então, é uma característica do Wing Chun, né? E mas muito interessante que conforme ele foi se afeiçoando, nós saía muito com ele. E essas máximas ele mostrava pra gente, muitas vezes sem falar, no dia a dia. Mas eram máximas que vocês já sabiam? Já tinham visto na União? Não, porque não tinha. Ah, ok. Então, entendi. Não tinha, entendeu? São coisas que não... Vocês se aproximaram dessas máximas a partir dos treinos com esse mestre. Porque, na realidade, se você olhar historicamente falando, que não sei se estou adiantando, se vai ser alguma pergunta sua, Chen Kantian foi aluno, como discípulo propriamente dito, de Rocamin. Ele não foi de Lomancan. Por ele fazer quando ele foi fazer negócios, expandir o negócio dele para Taiwan, já que ele é de Hong Kong, e já treinava o Wing Chun, né? Tanto com o Rocamin lá na Triade Wing Chun, como em Macau, que o Rocamin tinha escola em Macau, ele percebeu que tinha uma escola famosa ali, que ele sabia que é de Lomancan, ele foi visitar. E ele se afeiçoou ao Lomancan, a ponto de considerar o Lomancan, ele considerava o Lomancan como o segundo mestre dele. Mas mestre mesmo dele é Rocamin. Professor, só pra gente... Desculpa cortar de novo. Não. Mas só pra gente situar historicamente esses mestres, os nomes. Sim. Porque assim, eu sou infinitamente leigo, né? Na árvore do Wing Chun. Então pra mim, quando falo Wing Chun, já me vem o Ip Man. Assim, na cabeça, né? Só pra gente situar desse mestre que foi pra Taiwan, com quem ele treinou. Você quer saber a ordem? Só pra saber onde que eles estão ali, só pra gente... Ip Man, Lomancan, tá. Rocamin, Ip Man, Lomancan e Rocamin, Chen Kantian, que é praticamente como fosse dos dois, mestre Yu Chan. E desses, quem que foi pra Taiwan? Abaixo do Ip Man. Quem é Lomancan. Lomancan é de Taiwan, Rocamin é de Macau. Beleza. Lomancan ele aprendeu diretamente com o Ip Man. Ele é sobrinho de sobrinho de Ip Man, né? Filho de um irmão, né? Não me minto, de uma irmã. Tanto que ele tem o nome do marido, né? Que é Lo, né? Então, não tem nada a ver com o Ip, né? Se fosse filho do irmão de Ip, ele ia ter Ip. Entendi. Né? Ele não tinha Ip por causa disso. Quem incentivou ele a ensinar em Taiwan foi o Ip Chun, né? Ele começou a ensinar nos idos 73, 74, mesma época que Moya, né? Foi para os Estados Unidos. Ele começou em Taiwan. Que é só para... conectar Moya é o mestre do mestre Mamura. Isso. Não, legal, porque acho que, enfim, as pessoas vão ouvir só para entender, né? Sim. Foi legal. Eu também estava meio perdido. E assim, é claro que quando você fala, né, em termos de cronologia, de genealogia, tudo, Ip Man não teve só Lomancan, como só Rocamin. Sim. Como também o próprio
o Lomancan, o próprio Rocaminho, o próprio mestre Yu Chan, né? O Tin Cantião. Mestre Yu Chan não é um mestre famoso. É mesmo porque nunca trabalhou e nunca fez, quase que fez avesso, como o Ipimã, a ficar aquém do círculo marcial, né? Já tem um aluno que é muito mais famoso, até mais famoso que o próprio Tin Cantião, que muitos é Tian Lao Tin. Inclusive Tian Lao Tin ensinou no Brasil, ensinou em Juiz de Fora. É mesmo? Né? Entendeu? Tem o Marcelo Dantas, que é o representante dele lá em Juiz de Fora. Mas isso deve acontecer muito em diversas linhagens, né? Que deve ter inúmeros mestres e que talvez muitos não são famosos, mas que fazem parte daquela família, daquela ramificação. Sim. Então, o Tian Lao Tin, ele, embora ele ficou muito mais tempo aqui no Brasil e seja conhecido, ele é mais conhecido na Venezuela. Porque ele foi para lá primeiro, né? E aí tem o dado que é curioso da minha história, né? Porque você vai ver que Mestre Yu Chan não é famoso, né? Então, como que eu, mesmo tendo dos velhos tempos, né? Que não estava no meio marcial, né? Vocês são mais novos que eu, mas vocês poderiam ter, vocês ouviram falar de outros, como o próprio Dani Hu. Claro que o Dani Hu tem muito mais tempo que eu, né? Mas você nunca me ouviu falar de mim, né? Por quê? Porque estava aquém, estava alheio, né? A isso, entendeu? Né? Embora, igual aquela foto que eu te mostrei, o pessoal tudo me conhece ali, aquele pessoal das antigas ali, tudo me conhece. Mas eu mesmo sou afastado. Por exemplo, naquela foto que eu te mandei lá com o Edilson, fazia uns 7 anos que eu não ia lá frequentar lá visitar. Quando eu fui visitar, o pessoal, chega aí, senta aqui junto, entendeu? Né? E eu sou meio aquém. Mas o Tian Lao Tin já era famoso, né? E a minha história foi o seguinte, o mestre Gordon, né, ele tem representantes agora aqui no Brasil, que ele é o filho de Lomancan, né? E treinou com o Dukan Leun também, né, lá nos Estados Unidos, né? Ele ensina nos Estados Unidos, né? Tem vários alunos em várias partes do mundo. E ele tem os representantes dele aqui, que é o mestre Florentino e o mestre Marcos Abreu. Florentino aqui em São Paulo e o Marcos Abreu na Bahia. Não sei se vocês já ouviram falar deles, né? Dos dois, né? Não. Os dois são de Wing Chun, né? Começaram com o Li Hongqi, com o próprio Léo, né? E depois foram para como chama? Passaram a treinar com o Dukan, né? Propriamente dito. E hoje eles representam o Gordon, né? E eu não sou conhecido, né? Só que eu virei amigo do Marcos Abreu. E quando o Gordon veio visitar aqui, na despedida dele, ele me convidou. E eu levei alguns alunos meus, né? E a minha família, pessoal também. E fomos, né? Lá, prestigiar ele, né? O Gordon, né? E o Gordon, né? Assim, o Marcos Abreu contando quem eu era. Aí ele falou, tá bom, deixa eu ver. Ligou para o Lomancan. Na minha frente. Ligou para o Lomancan. E falou assim, você conhece um mestre Tin Cantião? Sim, conheço, né? Muitos anos atrás, né? Foi aluno meu, inclusive morreu algum tempo atrás aí na Argentina. Então você tem contato que eu tenho, né? E o mestre Yu Chan? Eu conheço, inclusive foi eu que iniciei ele no bastão. Então você conhece, até porque tem um rapaz aqui e tal. Então é mesmo, é isso mesmo, né? E aí, cara, que mudou a configuração. Mas aquilo que o mestre Yu Chan contava para mim, né? Eu sempre confiei. Mas eu fui saber que realmente aquilo procedia através de outros. Foi nesse caso. Entendeu? Eu tive ciência mesmo de que aquela história que ele me passava, independente se eu acreditava ou não, para mim estava bom, né? Eu não procurava algo, nem trabalhar com arte marcial, procurava eu, né, a praticar, né, e depois sim, se porventura recebesse, né, essa nomeação de dar continuidade, eu ia continuar, né, só como que aconteceu mesmo. Mas eu comecei a entender e realmente conhecer que aquilo procedia nesse fato, né? Eles que me ajudaram a conhecer. E aí eu tirei aquela foto que eu te mandei com o mestre Gordon Lo, né? Foi nesse dia. Deixa eu voltar numa
numa pergunta aqui que eu pensei, mas não fiz. Quando você começa a fazer karatê e depois encontra a União, qual que foi o motivador para você fazer arte marcial? O que você já tinha visto filme ou teve alguma situação pessoal que te levou a procurar luta? Filme já tinha visto, né? Principalmente a série Kung Fu, como tu quer crasso, todo mundo vê. Mas assim, em termos de pessoal, foi o quê? Eu fui morar numa região de Diadema, super perigosa, né? E onde que eu, né? Magro, né? Ao mesmo tempo folgado, né? Apanhava dos caras. Né? Revidava e continuava apanhando, né? Cheguei a quebrar, cheguei por causa de... Mas batia um pouco também? Não batia não, só apanhava. Eu tentava. Tentava, okay. Né? Mas era esforçado. Uma das ocorrências foi que uma sala inteira quebrou, né? Quebraram inteira, uma sala de aula inteira, né? Cadeira, tudo, por causa de briga. Porque começou, fogou com eu e meu irmão, brigamos, né? Apanhamos, começou a apanhar, só que nego defendendo começou. Então, até cadeirada quebrou tudo, a sala quebrou tudo, foi todo mundo parado de diretoria. Cena de filme, cena de filme que eles destroem o restaurante. Só que não é bem não chegou aquela coisa de destruir tudo, né? Mas, sabe... Quebraram umas cadeirinhas, alguma coisa assim, mas muito mais não que bateram o nego. Mas a briga era por quê? Qual que era o motivador da briga? O motivador foi que os caras veio zoar, não gostei e bullying. E essas brigas de escola, tipo assim, mano, você tem maior cara de folgado, mano. O que você tá folgando? Não falei nada, você tá falando agora. Nada, os caras... E você estudava com o seu irmão na mesma sala? É isso? Ou o seu irmão tava em outra sala e chegou? Não, na mesma sala. Aí dava uma dupla boa, hein? Dá boa para apanhar, né? E apanhamos mesmo, né? E aí isso aí foi um desmotivador e a gente via a série e tal, né? Alguma coisa me dizia que eu gostava e tal, mas beleza. Mas isso aconteceu uma vez só, professor? Briga foi uma vez só ou não? Briga. Apanhar foi várias. Briga assim uma vez só. Apanhar várias vezes. Foi várias. Aí quando eu peguei, quando a gente estava passando por uma banca, que a gente viu uma revista do Natália. Aqui é uma revista clássica que tem lá Zorello, Paulo Zorello, Francisco Urbano, Fernando Artung, Gisele Chen, né? E o Nelson Herbert, né? Na foto, 5, cada um com uma posição, né? E a gente comprou aquilo ali, né? E fiquei só por isso que quando eu passei eu reconheci, né? Pô, União, deve ser da revista e tal. E aí no final de semana nós fomos pra... Porque nós não pegávamos metrô, né? Mas aí quando você viu a revista, você falou assim, é isso aqui que vai me salvar das brigas da... Não, ainda eu gostei, mas não liguei tanto. Né? Foi quando meu irmão... você tá falando da ligação do Karatê, né? Sim. Nós trabalhávamos numa região da 25 de março, porque a gente foi e voltou para 25 de março, né? Trabalhamos lá, fomos mandados embora, depois mais velhos voltamos. Foi quando a gente começou a treinar com o Mestre Chan. Nesse tempo, garoto ainda, eu fui mandado embora e meu irmão continuou trabalhando no mesmo lugar. E o chefe nosso, o chefe que estou lá, ele sabia arte marcial. Então ele começou a ensinar coisas de karatê pro meu irmão. E o meu irmão chegou tarde uma vez, eu achei ruim porque ele chegou tarde, porque qual motivo, não sei o que, aí fui querer bater nele. E ele me sentou, eu falei, o que é isso? Eu comecei a treinar. Foi dessa data, né, 12 de setembro de 1983, que eu, dali em diante nunca mais parei a treinar. E nunca mais apanhou também. Nunca mais arrumei briga. Muito bem. Quando tentaram arrumar briga... que o discípulo tá aqui, ele tinha que ouvir isso, né? Quando tentaram arrumar briga, né? Uma certa feita, eu fui levar minha irmã pra escola e eu andava com 2 nunchakus. Ia também, viu? 2 nunchakus. Mas você andava de uniforme também? Não andava. Não andava. Deixa, pula essa... que eu andava comendo no Chaco. Mas eu andava com o Chaco. E aí os caras veio mexer, né? Eu não queria brigar, mas bati nos 2. Com certeza, passou uma semana, 15 caras veio pegar a gente. Mas bateu com o Nunchaku?
tirou os dois? Não, eu bati. Ou foi na mão? Um eu dei um chute na cabeça, né? E o outro eu peguei assim, ele veio bater, eu segurei ele aqui, petei, eu não tinha o que fazer. Vai que você toma. Se você levantar, você toma outro. Porque ele mandou o outro pegar pedra, né? Ele ficava e aí acabou assim. Passou uma semana que os caras veio em uma gangue, né? Pegar. Só que não deu certo, porque o cara falou, né? Eu tinha medo de medo, mas falei pro cara, vai, vem dar a cabeçada. Essa briga que eu venho dar a cabeçada que eu vou afundar sua cabeça no meu joelho. O cara ficou pensando 2 vezes, pô, pivete, nós estamos em 15, os caras só estão em 5 ali e estão folgando e o cara não tá com medo de mim, né? Entre alguma aspas, coisa né? tem. Aí os 15 foram embora? Não, ficou tudo ali, né? Só zoaram com ele, porque ele não bateu em mim, porque eu bati no primo dele, zoaram com ele e nós saímos de fininho. Aí nunca mais brigando, até hoje. Né? Quer dizer, a menos na União, né, que nós saímos. Sim, né? Na União era de trem, histórias boas aí na União já era outra história, né? Então o motivador tem a ver mesmo com esse... Tem esse lado pessoal, tem um pouco do Bruce Lee, tem um pouco do Natália. Perguntar, né? O Bruce Lee, porque é comum, né? O pessoal do 21 sempre tem essa referência. Sim, se eu olhar a coisa de Bruce Lee, né? Naquele tempo é difícil não ser Bruce Lee. Principalmente para 21. Né? É muito difícil não ser Bruce Lee, que fosse assim, aquela pessoa que você queria estar vendo e você descobrir que ele fazia o 21, né? E aí você querer fazer o 21 também, né? E nós sempre seguimos. O cara treinava outras coisas, né? Por causa do sobrinho do meu mestre e tudo mais, né? Mas assim, sempre voltando pro 21, né? Foi isso que aconteceu aquele fato, né? Então tá bom, então vou te levar para quem te ensina, posso ensinar 21 de verdade pra vocês. E a gente foi, né? E aí foi até hoje. Né? Muito bom. Olha, eu acho que a gente tem aqui já um episódio bom. Acho que a gente pode ir para a parte 2. Fazer uma pausa, né? Fazer uma pausa para um café. E a parte 2 com histórias... Vamos apimentar aqui o papo com o mestre Márcio, porque a gente recebeu aqui outros mestres de 21, o professor Fernando, o mestre Fernando, o Francisco, o mestre Léo Imamura. E tanto Fernando quanto o Francisco contaram algumas histórias dessa época da União, que histórias assim que a gente só via em filmes, coisas de desafio, de chegar umas pessoas na escola lá. Posso dizer se procede ou não? Pode dizer se procede ou não na parte 2. Então, você que tá ligado na gente, assiste o episódio 2. Não sai daí, assiste o episódio 2. Enquanto isso, recadinhos do coração. E eu quero... Vai, dá os recadinhos e eu... Eu só queria falar uma coisa aqui antes do recadinho do Rômulo. Que, sua camisa do Miami Vice tá incrível. Miami Vice, anos 80 na veia. Muito ficou legal mesmo. Bonita a camisa, Fernandinha. Camila. Gente, essa camisa vale aqui um Pix aqui, ó. Aí sim. Aquele barulhinho, ó. Nosso Pix tá aí, apoia esse projeto. Procura a gente lá no Spotify. Se alguém vê alguma coisa faltando, se quiser em outro... tocador, manda aquele comentário, manda pergunta, se inscreve, faz tudo aí para apoiar o projeto, que faz muita diferença pra gente. É isso aí. Beleza. E lembrando que esse episódio faz parte do Festival da Primavera 2024. Para quem não sabe, Festival da Primavera é o Ano Novo Chinês, é o que a gente chama de Ano Novo Chinês. E esse episódio está dentro aí do projeto da CPFL Intercâmbio Brasil-China, do Instituto CPFL, que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira. E o evento tem apoio da State Grid, patrocínio da CPFL Energia, realização é da Associação Shaolin Shan Cultural e da Cultura SP. Beleza? É isso. Mestre, obrigado. Primeira parte, estamos bem. Segunda parte, aguardem aí que a gente já volta aí. Beleza?